Aleluia! Glória! Glória! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! A paz do Senhor para toda a igreja, amém? Aleluia! Abra a tua Bíblia, livro de Números, capítulo 27. Números, capítulo 27. É um texto que provavelmente você conhece, você já ouviu esse texto, já leu esse texto, e eu quero, com a bondade do Senhor, eu quero olhar esse texto a partir de uma perspectiva dele. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, dá toda a árvore genealógica dele, filho de José. E são estes os nomes delas. Esse querido, ele teve 5 meninas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas se apresentaram diante de Moisés, diante do sacerdote Eleazar, e diante dos chefes, e diante de todo o povo, à porta da tenda do encontro, dizendo: nosso pai morreu no deserto, os 40 anos de peregrinação. Nosso pai morreu no deserto. E elas fazem uma pontuação, e é isso que nós vamos pensar. E não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá. Elas declaram isso com muita ênfase. Ele não estava no grupo dos rebeldes, da rebelião, mas morreu por causa do seu próprio pecado. E não teve nenhum filho homem. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio de nossa família? Só porque não teve filhos? Dê-nos uma herança entre os parentes de nosso pai. Moisés apresentou a causa delas ao Senhor, e o Senhor disse a Moisés: as filhas de Zelofeade estão pedindo o que é justo. Certamente você deve dar-lhes propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e deverá transferir a elas a herança do pai. Diga comigo assim: Senhor, fala comigo, me abençoa com a tua palavra. Marca, Deus, a minha história e me faz compreender, ó Deus, os princípios que essa palavra contém. Em nome de Jesus, dizemos amém, amém e amém. Tome o seu lugar, Bíblia aberta, por gentileza. Esse texto, ele tem algumas implicações que são muito ricas, muito maravilhosas. E a primeira, uma implicação histórica, nesse tempo, nesse contexto social em que esta família vive, nessa cultura, a transferência da herança, dos bens, havia como que um consenso, uma lei, uma exigência, que a família precisava ter um filho masculino, um macho, um menino, para que ele fosse a continuação daquela família. E por alguma razão, que é uma razão divina, né, não temos outra explicação, Deus, no casamento de Zelofeade, todas as gravidezes que aconteceram, elas geraram meninas, e está tudo bem. Enquanto Zelofeade vive, está tudo bem, está tudo tranquilo. Porém, chegou o momento em que Zelofeade, ele partiu para a eternidade, ele morre. E quando ele morre, tudo aquilo que Zelofeade ele tinha por direito, né, seria interrompido, seria cancelado na sua
geração, na sua continuação. As filhas de Zelofeade, elas ficariam de fora de toda a partilha, de toda a divisão que aquela tribo e que aquela linhagem familiar poderia ter. Elas estariam fora da lista das herdeiras, né? Porque não havia um menino herdeiro naquela família, era só meninas. E elas, diante desse quadro, elas não se sentem bem, elas não aceitam isso com facilidade. Elas interpretam aquilo como uma injustiça, uma injustiça. Então, como assim? Só pelo fato de sermos menina, nós não temos culpa de termos nascido menina. Nós não escolhemos, né, o que seríamos o nosso gênero. Deus desenhou isso. Isso é uma questão divina. E elas vão ao sacerdote, vão a Moisés e diz: olha, a gente tem uma situação para ser resolvida. Há um problema que está aí na tela e isso não nos agrada, não nos agrada. São essas 5 meninas. Vamos, versículo 2. E elas se apresentam, 2, vamos subir no 2. Elas se apresentaram diante do sacerdote, de Moisés e do sacerdote, na tenda do encontro. É o local aonde ele ministra, onde de lá emana as ordens e a direção de Deus. Versículo 3, aí começa agora o texto. Nosso pai morreu no deserto. O povo saiu do Egito, tem um período de 40 anos de peregrinação, e nesse período de 40 anos caminhando no deserto, aconteceu esta fatalidade. Ela diz: o nosso pai morreu no deserto. Nosso pai morreu. Aí elas fazem uma colocação. Ele morreu e não estava, colore isso, por favor, e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá. Nessa caminhada, nesse período de anos, houveram intercorrências, houveram situações desagradáveis e pecaminosas, e dentre uma delas, aconteceu isso. Aconteceu uma rebelião que foi liderada por esse cidadão chamado Corá, e essa rebelião, que foi uma rebelião contra a autoridade de Moisés, contra o governo de Moisés, essa rebelião, ela provocou morte. Deus aplicou um juízo e muita gente morreu. Dezenas de pessoas foram mortas em consequência desta rebelião, deste fato. Então, isso trouxe morte. O tempo passou, a caminhada continuou e, lá na frente, chega o momento em que as filhas se apresentam a Moisés. E quando se apresentam, é muita gente. É uma massa humana, são milhões de pessoas, talvez 2 milhões, 3 milhões de pessoas, mais a mistura. Moisés não tem a capacidade de ter um registro num computador, aonde ele pudesse colocar lá, qual o nome dele? Zelofeade, e dar um enter lá e ter toda a ficha do fato que aconteceu. Não tem como isso. Então, elas apresentam a Moisés o ocorrido e apresentam a Moisés a situação. Então, elas, olha, papai morreu, e agora ele só teve meninas, e há uma norma vigente, há um status quo que diz que, por ser menina, nós estamos fora da partilha. E ela diz aqui: papai morreu, ele não morreu por isso, mas morreu por isso. Coloca a cor em outra cor. Ele não morreu pela rebelião, mas morreu por causa do seu próprio pecado. Não, só para no pecado. Mas morreu por causa do seu próprio pecado. O que é que elas estão tentando dizer? Aliás, o que é que elas estão afirmando para Moisés? Elas estão estabelecendo aqui algo muito lindo, irmãos. Muito lindo. A morte, ela é algo que entra na humanidade,
que surge na humanidade a partir de vamos chamar de um vírus, de uma tragédia chamada pecado. Quando Deus cria o homem lá no Éden, o homem foi criado conforme a imagem e a semelhança de Deus. E a imagem de Deus e a semelhança de Deus contém características que pertencem a Deus, atributos de Deus. E dentre os atributos de Deus, um deles é a eternidade. Então, o homem, quando foi descriado por Deus, estabelecido por Deus, o homem foi criado com a marca, com o DNA da eternidade. O homem, ele iria viver de forma absoluta, eterna. Então, a criação de Deus, quando Deus cria o homem lá no Éden, o homem não iria conhecer nenhuma das mazelas que nós conhecemos hoje, nenhuma patologia, nenhuma doença, nada. Isso não existiria no plano original. Então, o homem ia desconhecer, vamos citar algumas coisas só para refrescar. Por exemplo, cansaço, não aconteceria isso. Fadiga, não teria isso. Fadiga, cansaço, febre, qualquer coisa que tu queira pensar, qualquer patologia, da mais simples, de um simples resfriado a uma doença congênita, não existiria isso. Isso não ia existir. Eu estava pregando ontem em um evento e estava lá com 2 pastores que estavam comigo também nesse evento, e um deles me disse que ganhou uma filha que tem uma doença tão rara, que, segundo ele, ela é a única portadora dessa doença catalogada no Brasil. A única. Eu falei, uma coisa tão inusitada, tão nova. Eu não sou médico. Eu falei, meu Deus, como assim? No SUS, em todos os órgãos, não existe, só existe um registro. Essa pessoa, essa menina. O outro já tem uma outra filha, e são de estados distintos. Coisa assim, olha que coisa. Um é do Maranhão e o outro é de Santa Catarina. E o outro, da cidade de Joinville. E o outro, a criança, ela tem um detalhe, vamos chamar de detalhe, que existem classificados pela Organização Mundial de Saúde e pelo Brasil, cerca de 300 pessoas só que têm essa situação. Apenas 300 pessoas, dentro do último levantamento. Isso pesquisado por universidades tops, tanto da América quanto da Europa. Apenas cerca de 300 foi o último levantamento com esta característica, com esse negócio. O que eu quero tentar dizer? O pecado, ele nos tornou vulneráveis a uma série de coisas. Então, essa gama toda que a gente já caiu na nossa rotina, depressão, tarará, tatati, tudo isso aconteceu por causa do pecado original, lá em Adão. Então, em Adão, desencadeou tudo isso que a gente vê hoje. Todos os problemas, de tudo que se pode pensar, eles aconteceram, e eles surgem, e eles startam a partir do Éden, a partir da quebra da obediência à palavra de Deus. Então ela diz, olha, ele morreu, Zelofehad morreu por causa do seu próprio pecado. Que próprio pecado é esse? Pecado congênito, o pecado que está em nós, independente da faixa etária. A criança nasceu e, por causa desse mal, desse vírus, lá de trás, já tem um caminhão de situação que a gente vai ter que viver.
No Éden não haveria vacina, ninguém seria vacinado de nada, porque não teria isso. Nós tínhamos a blindagem divina em nós, não havia o pecado, nós estávamos puros. Bem, então ela está dizendo aqui, na parte central do texto, assim: olha, ele morreu, isso é fato, papai morreu, e ele não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá. Então ela levanta aqui um tópico, e é esse tópico eu quero pensar. Então ela está dizendo que a causa mortes, nessa afirmação dela, tem duas vertentes. Tem a causa mortes, que é uma morte em razão do pecado original, da queda original, de termos nos tornados mortais, nos tornamos mortais na queda de Adão. Isso acontece. Então a gente vai a óbito hoje pela idade, por velhice e por uma série de coisas, de forma natural. Natural, a pessoa vai chegar no óbito. Mas ela coloca uma outra coisa aqui. Ela coloca que existem pecados, existem práticas, existem atitudes que também se tornam agentes da morte. O apóstolo Paulo, falando na carta aos Romanos, ele diz: o salário do pecado é a morte. Ele aponta para o pecado original, mas ele aponta também para a maneira como nós vivemos numa vida de quebra de princípios. A gente está vendo hoje uma sociedade que está caindo de cabeça, por exemplo, nas drogas. Ontem, saindo lá do evento onde eu estava, acabou tarde e saímos para fazer um lanche dentro da van, e estava em Belo Horizonte ontem, e passamos numa região que tinha muitos bares e muitos points, e muitos rapazes e moças, e de dentro da van, olhando para aquela massa, era muita gente, uma parte nobre de BH, uma região nobre chamada Savassi, e você via que as moças, rapazes, estavam já bem alcoolizados, bem embriagados, e isso já era bem tarde. Nós saímos do local ontem 2 horas da manhã, 1h40 da manhã, até que todo mundo já tinha se alimentado para voltar para o hotel. Então, parecia que era às 6 da tarde, aquela massa que ali estava. E eu olhando, e sou pai, eu disse: Deus, como deve estar o coração dos pais desses rapazes, os pais dessas moças, numa hora dessa, elas estão aí. O que está correndo naqueles ambientes? O que corre ali? Corre muito álcool, corre um cigarrinho, corre um pozinho branco e corre talvez outras coisas. Ora, isso é também um quesito que vai trazer morte, que vai trazer um encurtamento da morte. Vai trazer, claro que vai trazer. Pessoas vão se acidentar dirigindo embriagadas. Você sabe disso, depois que o governo criou essa blitz da lei seca, a estatística é claríssima. Gostando ou não, a lei seca, ela provocou uma redução absurda de tragédias nas madrugadas de sexta-feira, de domingo e de sábado, mas uma queda assim exponencial, e não tem como negar isso. Não tem como negar que muita gente se acha tão segura que acha que pode dirigir, mesmo depois de já ter bebido muita coisa, e vai ou bater em alguém, ou atingir alguém, ou enfrentar um muro, um poste, alguma coisa. Então, há uma redução. Então, ela está dizendo aqui, ele morreu e ele não estava. Elas querem colocar para Moisés, olha, Moisés, papai morreu, é certo, é fato, mas ele não morreu pelo juízo do pecado dele. Ele não morreu.
Ele não morreu. Não foi isso. Querendo ou não, gostando ou não, e sendo antiético ou não, essa doença que quando veio aí, aquela síndrome que começa com H, depois tem um I, depois tem uma letra I, ficou claríssimo que aquilo, quando surgiu as primeiras notícias daquele mal, né? Um mal que foi um baque na sociedade, foi da relação de seres humanos, de homens com macacos. Uma relação de promiscuidade. Então, seres humanos se relacionavam com animais, e desta relação houve um contágio que foi passando, e depois outras relações que a própria palavra de Deus condena, que foi provocando uma avalanche de mortes. A ciência caiu de cabeça em cima, e existem hoje um caminhão de coquetéis, um caminhão de coisa, mas a vida devassa continua matando. É fato. A vida devassa continua matando. A vida promíscua continua matando. A vida promíscua continua matando. Por que órgãos estão lutando a toda força para estabelecer o aborto como algo normal? Por que tanto desejo de matar uma criança, de interromper uma gravidez? Para continuar na vida devassa. Ninguém é de ninguém, todo mundo é de todo mundo, e vai que vai. E dessas relações, claro, vai acontecer gestação, vai acontecer gravidez. E o que faz? Não está no horizonte virar pai, virar mãe. Não está no horizonte montar uma família. A cama foi só cama pela cama. Então o que faz? Valida isso e mata, e tira, e vida que segue, e continua. Então, as filhas de Zelofeade, elas estão batendo num ponto muito sério. Olha, Moisés, papai está morto, papai morreu lá atrás, e ele não morreu por causa do pecado. Ou seja, não foi um juízo que veio sobre ele. Ele morreu pelo pecado original, que todos nós, um dia você vai morrer, Moisés, e nós também vamos morrer. Então, eu quero pensar hoje com algo assim. O pecado que o pai, aqui ela está falando do pai, então, ela é a geração, é a continuação, né? É a continuação dessa família. A morte, o pecado de um pai, a conta vai atingir os filhos. A conta vai atingir os filhos. A conta vai. Final do culto ontem, na hora do convite, veio um jovem, Iago, o nome dele, e eu me abaixei para ministrar sobre ele, e ele disse: olha, Deus falou comigo hoje, a minha vida está totalmente virada. Ele começou dizendo: eu estou aqui hoje, mas eu era ateu, e eu não criei em nada, eu estou fora do sistema, não sei o que, não sei mais que lá, e olhando para ele, orando sobre ele, e ele estendeu os braços, e os braços todos cortados, todos, aqueles cortes que pessoas oprimidas acabam dando no seu próprio corpo. Um jovem, talvez devia ter 22 anos, 23 anos, e eu falei: meu Deus, aquilo doeu o coração de ver um jovem tão novo, completamente destroçado. Ora, não havia tempo, eu falei: eu sou do Rio de Janeiro, e chamei alguém de BH, olha, pega esse rapaz e faz um acompanhamento, dia seguinte com ele, conversando. Mas com toda certeza, se parasse para conversar com ele alguns minutos, ele ia dizer que o lar dele é um lar virado de ponta cabeça. Ele ia dizer que ele não conheceu o pai ou não conheceu a mãe. Ele ia dizer algo muito triste. Ia contar que ele nasceu num ambiente empodrecido. Então, o pecado,
ele produz danos. Ele produz dano para quem pratica e vai morrer, e ele produz dano para quem vai ficar. Ele produz dano para quem vai ficar. Se sairmos perguntando a essa turma de rua, com toda certeza, não tiveram uma referência de um pai, uma referência de uma mãe, não tiveram algo, vamos chamar assim, algo normal, não teve. E porque não teve, a vida está desse jeito. E porque a vida está desse jeito, vai ter um encurtamento de vida, vai acabar vivendo menos tempo, porque vai se mutilar, vai se cortar, vai se machucar, vai se ferir, e vai se contaminar, e vai vir a sentença da morte. Já contei aqui uma vez, e falo isso com tristeza, o período que o diabo me enganou e eu estava desviado. Eu lembro da cena, a cena está vívida na minha mente. Eu estava em Cabo Frio, com um grupo de maluquinhos igual a mim, todo mundo lá de mochileiro, acampado e fumando aquele cigarro do inferno. E apareceu lá uma menina, também uma birutinha, apareceu uma birutinha lá. E eu nunca tive inclinação para ser bailarino, então eu comecei a conversar com ela. E já pensando, né, como predador, vou dar uma namoradinha com essa menina, e me afastei com ela. Ela também maluquinha igual a mim, gostava do cigarro igual a mim. Então a gente estou lá, já preparando lá o terreno, né, para dar o bote. E eu lembro que eu fiz uma pergunta para ela, que ela me arrebentou, Eu cabeludão, muito zoado, ela também zoadona, também mochileira. E eu perguntei para ela, aquele momento de lucidez, de pureza, eu falei, e aí, gatinha, tu mora onde? Ela olhou para mim, eu moro no mundo. Foi a resposta dela. E eu falei, eu ouvi errado o que ela falou? Eu falei, não, eu moro no Rio de Janeiro, eu moro em Ramos. Não, você mora onde? Eu moro no mundo. Irmãos, não foi ela que falou. Porque eu havia sido criado na igreja. Eu tinha tido aula de EBD o tempo todo. Eu me desviei com meus 16 anos, 17 anos. Era aluno da escola dominical. E eu lembro que teve uma aula, olha como é que a EBD é tremenda, irmãos. Estudamos o livro de Jó. Eu tinha 16 anos, em algum tempo atrás, e Jó estava vívido na minha alma ainda. Eu fumando, eu drogado, eu lá melecado, mas Jó estava dentro da minha alma ainda. E eu lembro que alguma coisa dizia assim, não, que um dia Deus reuniu os filhos e apareceu o diabo. E Deus perguntou, de onde vem isso? Eu venho de passear e rodear pela terra, todo mundo. Eu lembro que eu olhei para ela, irmãos, do jeito que eu estava, doidão, muito zoado. E eu não via mais ela. Eu não via mais aquele rostinho bonitinho, aquele jeitinho atraente que eu estava já com o olho de lobo mau. Eu comecei a ver o próprio diabo no rosto dela. E entrou um pânico dentro de mim. Eu olhava para ela, ela ia e ela queria alongar a conversa, e eu fiquei tremendo, olhando para ela. E alguma coisa assim, você está conversando com o próprio diabo. Ela disse que mora no mundo, então ela é o diabo. Você não mora no mundo, você está, mas você não mora aqui não. Você tem endereço, você tem pai, você tem mãe, você tem casa, você mora em Ramos, na Rua da Senhora das Graças. Eu queria que ela me dissesse qualquer coisa. Eu moro no Meia, eu moro na Tijuca, eu moro em São Paulo, eu moro em qualquer canto. Eu queria que ela dissesse, mas ela disse, eu moro no mundo. Eu moro no mundo. Eu falei, Deus, ninguém mora no mundo. A gente mora num ponto geográfico. A gente tem um CEP, nem que seja uma comunidade. Eu moro no Complexo do Alemão. Tem que ter um endereço, tem que ter um ponto, tem que ter uma referência. E aquilo me deu um pânico, que de repente eu me levantei, e aí eu estou indo, aquele linguajar de uma... eu estou indo. Aí está indo para onde? Vamos ficar? Eu falei, eu vou ficar não. E eu saí com as pernas nas mãos, eu falei, meu Deus, eu estou conversando com o próprio diabo aqui na minha frente. Um diabo bonitinho. Um diabo interessante.
E não é assim que tem acontecido. Um diabo interessante, um diabo bonito, um diabo louro, um diabo moreno, um diabo assim, um diabo... não é assim que tem acontecido. Não é assim. E essa relação vai trazer o quê? Morte. Salomão, ele escreveu uma palavra de sua própria experiência. Ele diz um texto assustador. Ele diz: eu encontrei uma coisa pior do que a morte. Eu encontrei uma coisa pior do que a morte. A mulher, ou o homem, cujo coração são redes e laços. E ai daquele que cair nas mãos dele. Coloque esse texto na tela, por favor. Dá um Google que é fácil. Eu encontrei uma coisa pior do que a morte. A mulher cujo coração... O Google funciona, ele é inteligente. A mulher cujo coração são redes e laços. E ai daquele que cair nas mãos dessa pessoa. Sabe, essa sociedade, essa juventude, essa garotada de hoje... Essa garotada de hoje não está acreditando nisso. Então, isso veio ao meu coração. Meu Deus, o pecado traz morte, o pecado traz deformação, o pecado aniquila. Já contei aqui o dia que na porta recebi um rapaz bonitão, e eu gosto de receber pessoas, e chegou aquele rapaz bonito, um corpo bonito, um rosto bonito, e uma pisada firme. Eu falei: o garoto não manca da perna, é firme. Eu falei: bem-vindo, você é da onde? Não, estou visitando. Aí dei logo um abraço. Eu falei: e você é casado, solteiro, viúvo? Já perguntei. Não, sou solteiro. E eu aqui, o bobinho, disse: opa, rapaz bonito, chegando numa igreja, tem muita moça interessante também, vai dar casamento, vai dar um namoro. Bati um papinho, falei: pastor, o senhor é o pastor? Eu falei: sou eu. Eu queria conversar. Eu falei: rapaz, eu tenho culto agora, eu vou pregar. É rápido, vem então rápido, vem cá. Aí corri rápido ali com ele ali. Ele olhou para mim e disse: eu estou vindo na igreja, eu queria que o senhor orasse. Acho que para mim só tem solução a igreja. Eu olhei para ele. Não tinha roupa de drogado, não tinha roupa de morador de rua, não tinha roupa de bandido, de nada. Um cara boa pinta, bonitão, elegante, atraente. Eu falei: filho, qual o problema? Ele olhou para mim e disse: eu estou doente. Eu estou contaminado. A doença me pegou. Aquela doença. Não quero falar para não cair. Começa com H, depois tem uma letra I, depois... Eu olhei para ele. Eu falei: rapaz, tu é muito novo, cara. Como foi? Ele olhou para mim e disse: eu não sei. Eu saio com muita gente. Aquela sensação de uau, um cara bacana chegando na igreja. Eu falei: Deus, o que vai ser da vida desse rapaz? Não tinha 30 anos de idade. Não tinha 30 anos de idade. Mas ele estava consciente e falou: olha, eu vivi uma vida largada. Largada. Eu quero nessa manhã dar um brado para mim e para você. Vida desregrada traz morte. Vida de desobediência traz morte. Vida de rebelião traz morte. Vida de quebra de princípios traz morte. Traz morte. Um dos mandamentos é honrar pai e mãe. E quem honra pai e mãe, Deus diz: eu vou dar anos de vida. Então, o contrário é verdade. Se rebelar contra pai e mãe, encurta a existência. É Deus que está dizendo isso. É Deus. Uma vida desregrada. Olha o que ele vai dizer, irmãos: achei coisa mais amarga que a morte. Mais amarga que a morte. A mulher cujo coração é rede e armadilha.
e cujas mãos são correntes. Você pode trocar o gênero mulher por homem. Por homem. Por homem. Pode trocar. Pode trocar. Pode botar homem ali. Pode botar. Eu tenho muita preocupação com esses sites de namoro. E tem até um que diz que é gospel, é de crente, né? Hã? Qual o nome? Qual o nome? Vou falar não? Porque na internet, tudo é muito bacana. Tudo é muito bacana. Tudo é muito bonito. Tudo é muito bacana, tudo é muito bacana. Tudo é muito bacana. Mas, irmãos, isso não está na Bíblia por acaso. Sublinha essa expressão aqui. Cujo coração é rede e armadilha e cujas mãos são correntes. São correntes. Agora, olha só. Quem agrada a Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Eu sei que todo mundo sonha em casar. É bíblico. Foi Deus que disse, não é bom que o homem esteja só. Foi Deus que fez essa afirmação. Eu sei. Mas parece que quando a gente olha para um lado, olha para o outro assim, e não vê nada ali no horizonte ali, aí vem alguém, não, olha aqui, entra nesse site, entra e faz o teu cadastro, bota lá o teu perfil. O detalhe é quem entra com pureza, bota a verdade. Eu tenho tanto de altura, meu peso é isso, eu gosto disso, gosto daquilo outro, eu gosto de ler livros, eu gosto de cinema, eu gosto disso, eu gosto de tal. Aí você coloca aquilo com pureza. Mas quem garante que quem está rastreando aquela ferramenta também tem a mesma pureza que você tem? Quem garante? Quem garante que ali não pode ter um lobo devorador? Olha, ele vai dizer, ele achou uma coisa pior do que a morte, que é alguém que tem um coração, rede, é uma armadilha, e que prende pessoas, e que acorrenta pessoas, e que vai desgraçar a vida de pessoas. Talvez você conheça alguém, pastora, casou com uma pessoa que é um louco, um maníaco, e pastor, até mesmo dentro da igreja. Até dentro da igreja. Não está mais conosco, mas acompanha pela transmissão. Ela disse um dia, falando, pastor, Deus me enganou, porque a pessoa era o rapaz mais fervoroso da igreja. Eu falei, não bota Deus nessa história. Não, é por isso que serve o namoro. E o namoro, sem namoro de alta temperatura. Namoro só de besterol. Vou no shopping, vamos na feira, vamos no sacolão, vamos no mercado Guanabara no aniversário dele. Chama para ir no Guanabara no dia do aniversário, porque você chama só para sentir a reação, Aí você chama para sentir a reação, tá? Olha, vamos lá no Guanabara, vamos lá que eu quero comprar um pacote de biscoito maisena, aniversário do Guanabara. Então, se ele for, vamos sim, filha. Aí você já vai botando ali um pontinho, dois pontinhos, três pontinhos. Chama para visitar a tua tia, que mora lá em Engenheiro Pedreira. Que mora lá em Áustria. Vamos lá na minha tia, que eu já não vejo ela há muito tempo. Eu gosto muito dela. Vamos lá que ela faz um café e um bolo de aipim maravilhoso. Onde ela mora? Mora lá em Áustria, lá depois de não sei aonde. Para sentir a reação dele. Eu já atendi gente que diz, pastor, ele falou comigo que depois do casamento não visita nenhum parente meu. Eu já ouvi isso. Aqui nessa igreja. Pastor, eu estou preocupado. Eu falei, não preocupa não. Ele já deu a senha, tu chuta aquela laça. O cara já falou antes de casar. Ele já falou antes, que depois do casamento não visita nenhuma pessoa da tua família. Então, você vai pagar para ver.
Eu diria, não paga não. Não paga não. Não paga não, porque tu vai chorar e vai chorar muito. Então, Deus já deu o livramento. Ele já disse quem ele é. Já disse quem ele é. Então, como é que ele trata a mãe? Como é que ele se reporta ao pai dele? Quais são os pronomes que ele usa para o pai e para a mãe dele? Como é que ele atende o telefone? Como é que ele fala? Tudo isso são sinais que Deus está dando. Chuta que é laço, chuta que é laço, chuta que é laço, que isso vai acabar mal, não vai dar certo. Então, veja só, são práticas que a gente vai caindo e vão arruinar a nossa vida. Foi isso que Deus colocou no meu coração. E olha como é que isso veio com confirmação. Desci no aeroporto e o carro que me pegou, o rádio estava ligado e entrou um hino que eu nunca tinha ouvido, eu não conhecia, não tenho o hábito de ouvir rádio. E entrou um hino de um cantor chamado Delino Marçal. E a letra, ela vai repetindo a letra, coloca na tela, eu mandei colocar a letra na tela. Olha essa letra, de Delino Marçal: como José eu vou correr, como Daniel, eu vou me abster desses manjares. Vamos, gol. Subindo. Observe a letra, eu não sei quem fez essa letra, quem compôs. Eu não vou comer, porque eu sei que Deus tem o melhor para mim. Eu fujo do diabo, resista ao diabo, e ele fugirá de mim. Por Deus estou blindado 24 horas, e nada pode me atingir. Aí vem o refrão: corre do pecado, que o pecado te mata. Corre do pecado, que o pecado te mata. Aí a outra estrofe diz, coloca a outra estrofe: não faça como Sansão, que foi um vacilão. Não teve medo, contou seu segredo, cortaram seu cabelo. Perdeu a sua força, perdeu a sua honra, perdeu a sua glória, ainda teve o seu olho furado. Tudo isso por causa do pecado. Não compensa, não. Cuidado com a Dalila, cuidado com as mulheres de Potifar, cuidado com a Jezabel, ela te impede de chegar ao céu. Cuidado com os filhos de Eli, não tem temor, só querem te fazer cair. Foge em nome de Jesus. Coloca outra parte. Acabou? Delino Marçal. E ele cantando, é muito interessante a repetição dessas palavras. É a pura verdade, irmãos. É a pura verdade. A gente está convivendo hoje numa situação muito triste, que alguém que estava aqui conosco, mas de repente faz assim, coloca um pé aqui e um pé aqui. Não vai dar certo. Colocar um pé na casa de Deus e um pé lá fora vai terminar em tragédia, em desgraça. Então, não dá certo estar nessa linha tênue do pecado. A gente tem que decidir: Deus, eu quero o pecado longe da minha vida, eu quero a prática longe da minha vida, eu quero, Pai, estar bem distante da possibilidade do tropeço. E eu quero terminar com o Salmo 1, que é o salmo para cada moça e cada rapaz. Se eu perguntar hoje, quem é que hoje quer ter um futuro abençoado? Amém? Pastor, como é que faz? Que curso eu tenho que fazer? Qual é que faculdade eu tenho que fazer? Não, está aqui, o curso está aqui. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você quer ter uma vida melhor? Você quer ser abençoado? Você quer chegar aonde Deus quer que você chegue? Receita, Salmo 1, todo dia,
Salmo 1. Bem-aventurado, feliz, abençoado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Por quê, pastor? Porque é o tempo todo os ímpios falando para nós, faz isso, faz aquilo outro, a tendência é essa, vamos lá, vem, tá. É o tempo todo na escola, é o tempo todo, vamos matar aula, vamos fumar, vamos beber, vamos fazer, é o tempo todo, é o tempo todo, é o tempo todo, é o tempo todo. Dias atrás, alguém de pouca idade, numa escola particular, se abriu para a mãe e falou: mãe, eu não aguento mais. As minhas coleguinhas na faixa dos seus 10 anos, nesse nível, 10, um pouquinho mais, um pouquinho menos, só falam de sexo o tempo todo. Aí você para e pensa: como assim? Como aqui uma criança de 10 anos, de 11 anos, o tema, o assunto é sexo, como assim? Como assim? Então, veja só, conselho dos ímpios, eles vão mandar você parar, vão mandar você assentar, e se fizer isso, o juízo chega. E nesta manhã, como Delino Marçal, a gente vai dizer: Senhor, eu quero fugir do pecado, eu quero fugir do pecado. Você está aqui hoje, foge do pecado para você não desgraçar a tua carreira, foge do pecado para você não desgraçar a tua carreira, foge do pecado para você não perder o teu emprego, foge do pecado para você não perder a tua posição, foge do pecado para você não perder o teu casamento, foge do pecado para você não manchar a tua dignidade, não manchar a tua honra, foge do pecado. Pastor, e quem é que está exposto ao pecado? É só quem é ímpio? Não, homem de Deus também está exposto ao pecado. Homem de Deus. Noé, um homem de Deus, que andava com Deus. Ele negligenciou, ele andou numa área muito cinzenta, muito perigosa, e ele virou um bêbado, tirou a roupa e desgraçou a vida dele e a própria família, porque o pecado prevaleceu. Eu quero nessa manhã fazer um convite a mim e a você. Volta o texto de Eclesiastes, vamos fazer um pedido a Deus. Eu quero orar por cada moça e cada rapaz que está sonhando: Deus, traz o meu príncipe, traz a minha princesa, traz o meu Isaac, traz a minha Rebeca. Nós estamos orando. Olha esse texto, marque esse texto dentro de você para acender uma luz, acender uma luz lá que vai te dizer. Salomão está dizendo: eu achei algo mais amargo do que a morte. A princípio, o que é pior que a morte? Eu vou dizer: nada é pior que a morte. Não, tem uma coisa pior do que a morte. Tem uma coisa pior: o envolvimento fora do valor de Deus. Sansão provou isso, Sansão experimentou isso e terminou arruinado, sem olhos, preso, como um boneco na mão dos seus inimigos. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Achei coisa mais amarga do que a morte, mais amarga do que a morte, eu achei. E sabe, isso está diante de cada um de nós, está diante de cada um de nós, uma proposta que alguém vai te fazer, uma proposta que alguém vai te oferecer. Isso vai acabar com a tua carreira, vai acabar com a tua carreira, vai acabar, vai arruinar, vai destruir. Mas o texto vai dizer, coloca agora em outra cor: quem agrada a Deus fugirá dela. Deus vai dar o escape, a esperança. Diga: a esperança. Agradar a Deus é o antídoto. Diga: antídoto. Agradar a Deus é o antídoto. Agradar a Deus é o antídoto. Agradar a Deus é o antídoto. José agradou a Deus, não cedendo àquela proposta. Agradou a Deus e Deus o exaltou. Ele se tornou um príncipe, um governador, porque ele não cedeu à proposta. Eu não sei para quem hoje Deus está dialogando. Eu não sei para quem. Eu não sei para quem hoje Deus está dialogando. Eu não sei para quem. Mas eu tenho certeza que Deus está dialogando com alguém. Aquelas conversinhas no trabalho, aquelas conversinhas lá no departamento, aquelas conversinhas, elas podem
acabar em morte. Acabar em morte. Podem levar à morte. Deus trouxe você hoje aqui, porque Ele tem um escape para mim e para você. Ele tem um escape. Aquele simples cigarrinho, aquela amizadezinha, ela pode acabar em morte. Aquele vínculozinho. Nós temos um jovem, aqui do nosso campo, meio barro, meio tijolo, carteira de motorista, dirigindo. O colega falou, vamos ali, dar um pulo em Madureira. E ele foi, porque tem carteira e sabe dirigir. Ele só não percebeu que o carro era um carro de roubo. E os colegas estavam indo fazer um assalto. Foram encontrados no meio do caminho pela polícia. Ele apenas foi bucha, apenas dirigindo. Foram presos. E ele entrou como quadrilha também. E aquele garoto que foi criado praticamente na igreja, mas que estreitava amizade com colegas do local, acaba levando uma sentença como um criminoso. O que acontece com essa vida, com essa marca agora? Respondendo na área penal, por um crime que ele nunca foi, por um bandido que ele nunca foi, um bucha, um bobo, mas amizade. Nesta noite, nesta manhã, você está aqui hoje, eu não quero expor você, mas eu quero que você, aonde você está, você diga, Deus, me livra do laço, me livra, Deus, de encurtar o meu tempo de vida. Deus, eu quero viver o tempo que Tu tens para mim, no plano original. Se é viver até 90 anos, eu quero viver até 90 anos. Eu não quero morrer antes. Eu não quero que o pecado encurte a minha vida. Eu não quero. Eu quero que você aí onde você está. Eu quero pedir a Deus um casamento de Deus para você, uma moça de Deus. Eu não quero que você entre numa luta doida. Pastor, eu já comecei a conversar, eu estou falando com alguém. Você vai dizer, Deus, me livra desse negócio. Me livra. Corta esse laço. Abre os meus olhos para que eu enxergue o laço do inferno que está sendo colocado. Amém. Vamos orar? Curve tua cabeça. Pai querido, veio o peso no meu coração de falar sobre os danos que o pecado provoca. Ó Deus, quantas vezes o pecado ele vem tão bonito, ele vem tão perfumado. O pecado, Deus, vem tão interessante. E a gente não percebe. Mas Deus, eu quero pedir um livramento para mim e para cada filho teu. Ó Deus, a gente vai se enredando e sendo enredado. A gente vai se envolvendo e sendo envolvido. E a gente não percebe que está entrando numa areia movediça. Um sexo precoce, que vai trazer gravidez, que vai trazer um dano, Pai, um dano para nós e para a nossa família. Eu quero te pedir, Pai, pelos pais que estão negligenciando, não estão dando bom exemplo, e os filhos vão pagar conta. Eu quero te pedir, Deus, hoje, que todo laço seja cortado, toda artimanha do diabo seja cortada, toda paixão platônica seja desfeita. Eu te peço, Pai, que caia a máscara do diabo, que o diabo seja desmascarado hoje, que o inferno seja desmascarado hoje. Ó Deus, que o demônio que está mentindo, que está enganando, Pai, que está iludindo, esse feitiço, ele seja quebrado hoje, em nome de Jesus. Essa paixão maluca, doida, essa coisa do diabo, Pai, ela seja agora anulada. Eu te peço, Pai, que toda amizade tóxica, amizade maligna, amizade que tem, Pai, planos, Pai, de prisão, ela seja agora quebrada, em nome de Jesus. Todo relacionamento, todo vínculo, ele seja destruído agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós declaramos hoje que Deus vai nos ajudar, nós vamos agradar ao Senhor, nós vamos agradar a Ele, e Ele vai nos livrar, Ele vai nos livrar. Eu oro pelo futuro, por
cada um aqui, em tudo que vai fazer, no curso, na área que vai trabalhar. Deus livra, corta, Pai, toda ação do inferno e desmascara. Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Destrói hoje toda malignidade, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém. Diga amém, diga amém, diga: Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Eu quero agora fazer um convite. Quem veio hoje aqui, pastor? Eu quero fazer uma aliança com o Senhor. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero me entregar. Eu quero que Ele governe a minha vida. Pastor, eu estou meio solto, mas eu quero andar com o Senhor. Eu quero que Ele ande comigo. Eu quero que Ele entre na minha vida. Quem está aqui hoje? Pastor, eu quero me firmar na igreja. Eu preciso me firmar. Eu preciso ter autoridade para me firmar na casa de Deus. Aonde você está? Deus abençoe. Aonde está a segunda pessoa nesta manhã? Como é o seu nome? Seu nome? Vânia, eu te abençoo. Aonde está a segunda pessoa? Pastor, eu quero me firmar. Eu estou quebrando a cabeça, eu estou batendo a cabeça, eu só estou levando paulada pela vida. Aonde você está? Eu quero orar por você hoje. Pastor, está tudo dando errado na minha vida, tudo dá errado na minha história, nada funciona, nada entra no eixo, Deus, eu preciso que Deus assuma o comando da minha vida. Aonde você está? Eu quero que você peça aí, quem está do teu lado, diga assim: me ajuda, eu estou com vergonha, eu estou acanhado, me ajuda, me leve lá. Aonde você está? Diga para essa pessoa para te trazer, agora. Irmãos, Deus agendou essa manhã conosco. Deus abençoe. Dá um abraço. Como é teu nome? Wagner. Aqui está a segunda pessoa. Aonde está a terceira pessoa? Pastor, a minha vida está toda enroscada. Pastor, está tudo. Parece que só estou andando para trás. Aonde você está? Eu quero orar por você. Foi Deus que trouxe você hoje aqui. Quem trouxe você foi o Senhor. Foi o Espírito Santo. O Espírito de Deus, Ele atraiu você. Você veio atraído pelo Senhor, veio atraído pela graça de Deus. E Deus hoje quer colocar em ordem a tua vida. Ah, Deus, glória a Deus, glória a Deus. Como é teu nome? Wênia, que lindo, eu te abençoo, Wênia. Eu te abençoo. Essas lágrimas são recolhidas pelo Senhor. Aonde está a quarta pessoa hoje? A quarta pessoa. Aonde está a quarta pessoa? Como é seu nome? Ou aonde está a quinta pessoa hoje? Júlia, aonde está a quinta pessoa hoje? Eu sei que você está aí, eu sei. Sabe, o pecado nos embriaga. O pecado ele dá uma anestesia, e a gente fica anestesiado. Sabe, se alguém disser para você que o pecado não é doce, não é gostoso, está mentindo. O pecado na hora é doce. E Moisés diz assim, ele recusou as iguarias e as belezas. Quinta pessoa. Como é seu nome? Eu te abençoo. A sexta pessoa está aqui hoje. Eu sei que está. Quem sabe a canção de Delino Marçal? Tu sabe, Pedro? Alguém sabe a canção de Delino Marçal? Ninguém sabe? My God, ninguém sabe. Ninguém sabe? Você tem outra que fala? Ela tem outra. Mas a letra de mais ou menos isso? Sim, tá bom. Todo dia o pecado vem, tá bom. É da família. Vamos embora, Jorge. Vamos embora. Irmãos, é uma manhã de guerra, é uma manhã de batalha. É uma manhã de guerra. Eu nasci para te chamar. Só um minutinho. Há uma pessoa aqui que está sendo enredada
E ela está aqui hoje. Aquela coisa sutil. Aquela coisa sutil. E esse feitiço é para destruir você. É para arruinar você. Eu quero que você hoje diga a Deus: abre os meus olhos e corta esse laço hoje da minha vida. Sai do teu lugar e venha no altar. Porque hoje Deus está cortando esse laço. Esse laço está sendo cortado hoje. O diabo não vai ter essa vitória. O diabo não vai ter essa vitória. Foi Deus que trouxe você. A coisa está indo muito lentamente. Irmãos, o diabo, ele tem aquela prática da homeopatia. Ele vem bem suave, pequenas gotículas, pequenas partículas, é uma coisinha pequena. E ele vai conquistando o território. Ele vai conquistando o território. Eu quero orar por você hoje. Eu quero que você hoje decida escapar desse laço. Decida escapar. Vamos cantar. Senhor.